Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o genocida, a família do genocida, eles sempre querem tirar proveito de alguma coisa. Porque eles só querem, inclusive, que tudo seja feita em prol deles e para beneficiá-los. Inclusive agora que ele foi denunciado pela PGR, e já está tudo lá no Supremo Tribunal Federal, e tem outra. Na lei, entendeu? Na lei diz que você tem 15 dias para fazer a defesa. E isso é claro. 15 dias para fazer a defesa, para fazer a apelação, entendeu? Agora, o Bolsonaro quer mudar essas regras. Ele quer que, para ele, Bolsonaro, que cometeu crime a dar com pau, cometeu vários crimes, sacaneou a população, fez a população, inclusive, fazer fila de osso. Porque o Bolsonaro é assim, ele é fascista, a família toda dele. E ele sempre foi, desde quando começou no exército. Quando estava no exército, ele quis explodir a tubulação de água da cidade do Rio de Janeiro, para deixar a cidade sem água. Esse é o Bolsonaro, que tem uma parte da população que apoia. Porque tem pastores que dizem, quer dizer, pastores, os caras são estelionatários. Porque aqueles caras que tiram uma grana do miserável que vai na igreja, do evangélico, topeira, que não conhece absolutamente nada e também não tem informações suficientes, porque às vezes a escolaridade é precária. E o que faz esses pastores? Enganam as pessoas. Aí diz que o genocida Bolsonaro é um enviado de Deus. E aí os idiotas votam nele. E ele simplesmente é um neofascista. Ele é da extrema-direita. E a extrema-direita odeia pobre, odeia preto, odeia gays, odeia lésbica. Eles odeiam todos aqueles que são mais pobres. E só o privilégio é só para os ricos. E agora, nesse processo do Bolsonaro, que está no Supremo Tribunal Federal, a defesa do genocida está pedindo ao Supremo Tribunal Federal um prazo maior, de 83 dias, para apresentar a defesa. 83 dias. Só que a lei é para todos. É 15 dias. E tem outra. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou a alteração do prazo.
a defesa tem 15 dias para fazer a defesa. Por isso está lá o processo. É só ler o processo e fazer a defesa do genocida. Agora, sabe qual é o problema? É que os caras acham que todo mundo estão à disposição deles e mudam qualquer norma para beneficiá-los. Só que agora as coisas mudaram e o Bolsonaro vai ter a defesa, inclusive, do genocida Bolsonaro, vai ter que cumprir o prazo, tem 15 dias de prazo, não é 83. E eles mandaram um documento que eles enviaram ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. Esse documento, inclusive, eles estão recorrendo à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, os advogados do genocida Bolsonaro afirmam que é necessário o acesso total às provas obtidas pela Polícia Federal e querem se manifestar somente após a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro. Agora, olha bem o que sustenta a defesa do genocida Bolsonaro. Abre aspas. Uma primeira leitura da denúncia agora oferecida contra o agravante é suficiente para demonstrar que acusações utilizam elementos retirados de apreensões e mídias que em muitos ultrapassam os poucos celulares fornecidos à defesa como cópia integral e completa. Sustenta a defesa do genocida Bolsonaro. Agora, inclusive para a defesa, né, que eles querem o prazo de 83 dias para compensar um período que o processo ficou na Procuradoria-Geral da República. Isso eles querem que eles dizem que é justamente para elaboração das denúncias. E tem outra. Caso o prazo não seja concedido, os advogados vão requerer prazo dobrado de 30 dias para se manifestarem. Eles podem entrar com qualquer pedido de prazo de 30 dias, prazo de 40 dias, prazo de 83 dias, só que o negócio é o seguinte: se eles fizerem isso e demorarem, eles vão perder o prazo de defesa, que eu acho que é justamente isso que eles estão querendo. Sabe por quê? O que a defesa do Bolsonaro vai alegar pelos crimes cometidos pelo Bolsonaro? Por exemplo, olha bem, o crime de tentativa de golpe, de organização criminosa, porque foi ele, inclusive, que elaborou, conforme diz o tenente-coronel Mauro Cid, foi o Bolsonaro que elaborou a minuta do golpe. Isso está lá.
o tenente coronel Mauro Cid fez delação premiada. E na delação dele, ele está falando isso. E tem outra, tem prova. E sabe quais são as provas? Um é o general do Exército. E o outro é da Aeronáutica, que diz que o Bolsonaro apresentou para eles uma minuta do golpe, justamente a minuta que o Bolsonaro elaborou. Agora, o advogado, esse tal de Celso Villari, que representa o genocida Bolsonaro, ele também vai pedir anulação, sabe do quê? Das denúncias premiadas, as denúncias que o Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, fez. A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ele vai pedir anulação. Ele pode pedir, ele tem todo o direito de pedir. E tem qualquer um pode pedir qualquer coisa para qualquer pessoa. Agora, vai da pessoa aceitar o pedido ou não. E é justamente o que vai acontecer com esse pedido de anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Porque é o fim da picada. O Bolsonaro, ele quer levar vantagem em tudo, só que dessa vez, e tem outra, é de uma incompetência, olha bem, olha, o cara ficou 4 anos como presidente. Aí organiza o golpe depois que perdeu a eleição. Quer dizer, apesar que ele já estava dando clareza no que ele queria, desde o primeiro dia que ele assumiu a presidência da República. Porque o primeiro dia, quando ele assumiu, ele já diz que as urnas eletrônicas foram fraudadas porque ele tinha sido eleito no primeiro turno. Ele já começou. Agora, cumpriu os 4 anos, perdeu as eleições, aí, na correria, tentou organizar o golpe de Estado, porque o que acontece? Ele colocou infiltrados deles em tudo que se possa imaginar da sociedade, em todos os lugares. E ainda tem, inclusive no governo do presidente Lula, tem um monte de bolsonarista. Tem um monte. E tem outra. A população também elegeu um outro monte, que é um bando de parasitas que estão lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Quer dizer, o Congresso está infestado de bolsonarista. Agora, vai vir em 26 as eleições. Vamos ver se a população cria um pouco de juízo na cabeça para viver melhor. E para viver melhor, não tem que votar na extrema-direita, porque a extrema-direita, elas são contra as pessoas pobres. Eles odeiam negro. E tá cheio de negro que não tem um pingo de vergonha na cara e vota e elege o Bolsonaro. Inclusive,
eles apoiam o Bolsonaro. E tem um monte da população, né? É só ver nas eleições a quantidade de votos, apesar que uma boa parte de votos foram comprados pelo Bolsonaro. E tem outra. O Superior Tribunal Eleitoral até hoje não investigou coisa nenhuma da compra de voto do Bolsonaro. Porque até agora eu, pelo menos, não vi absolutamente nada. Agora, é o fim da picada, né? É o fim da picada. Mas tem um porém nisso aí. Olha bem, o Bolsonaro, ele não tem escapatória. A única escapatória do Bolsonaro é ele fugir do Brasil. Quer dizer, se conseguir fugir. Porque se ele conseguir fugir, ele vai ficar numa boa. Mas se ele ficar no Brasil, ele vai para a cadeia. Isso está muito claro. Porque eu, por exemplo, não acredito que o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, vão absolver o Bolsonaro. Eu não acredito. E tem outra. Até o ministro Flávio Dino, por exemplo, que também é do Supremo Tribunal Federal, ele até negou que exista qualquer tipo de desconforto para julgar o genocida Bolsonaro do PL. Isso nos processos de tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E olha bem o que diz o ministro Flávio Dino, abre aspas, em uma relação a mim não há nenhum desconforto, nenhum incômodo, nada desse tipo, fecha aspas. Isso disse o ministro Flávio Dino, inclusive, em uma palestra que ele fez na PUC de São Paulo. Agora, e tem outra, as falas do ministro Flávio Dino são após, inclusive, nessa palestra dele, após a defesa do genocida Bolsonaro, que diz que pretende pedir o impedimento, inclusive, do ministro Flávio Dino e também do Cristiano Zanin, porque foi o Lula que indicou os dois. Ué, mas o Bolsonaro também indicou. Só que o Bolsonaro indicou pessoas incompetentes. Esse é o problema. Pessoas, apesar que o Lula também indicou cada um, vários que tem no Supremo Tribunal Federal, que joga no outro time, também foi indicado pelo Lula. Agora, o ministro Flávio Dino diz que, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, tem ministros que foram indicados por vários presidentes. Agora, tem outra também. O ministro Flávio Dino também diz que
no Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros e todos indicados por presidentes da República e aprovado, inclusive, no Senado Federal. E ele falou que existe ministro indicado por 5 presidentes da República. Agora, a Procuradoria-Geral da República, na semana passada, que fez a denúncia contra o Bolsonaro e outros 33 golpistas, porque eles fizeram a trama do golpe. Esses todos serão julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, existe uma expectativa, inclusive, que o colegiado do Supremo seja unânime para tornar o ex-presidente réu. Agora, o grupo é formado por Cristiano Zanin, que inclusive foi indicado pelo presidente Lula, que ele é o presidente dele. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e o ministro Flávio Dino, que também foi indicado pelo presidente Lula. Agora, o Bolsonaro, mas os criminosos ele vai ser julgado. E tem outra. Tem os ex-ministros que também vão ser julgados. E eles todos, no total, dá 34 na tentativa de golpe de Estado, inclusive, e os crimes que eles cometeram, todos eles, são organização criminosa, o golpe de Estado, dano qualificado à tentativa de abolição ao Estado democrático de direito. E tem outra, segundo a PGR, o ex-presidente planejou, atuou e teve o domínio da forma direta e efetiva na articulação golpista para se manter no poder, porque o objetivo dele era ficar realmente no poder. Agora, inclusive um dia antes da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo para que os envolvidos rebatessem a conclusão da PGR. E, além disso, retirou o sigilo da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cida, firmado no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal, na qual ele relata, inclusive, os detalhes sobre o plano golpista, que inclusive incrimina o genocida Bolsonaro, porque o genocida Bolsonaro, o que ele queria? Dar o golpe de Estado, que no golpe de Estado ele ia implantar a ditadura militar, porque ele tem na cabeça dele que ele quer ser o ditador no Brasil. Porque logo que ele assumiu, inclusive o filho dele, Flávio Bolsonaro, um dos filhos, falou que para derrubar o Supremo Tribunal Federal bastava um soldado e um capitão, só, ou um tenente, coisa parecida. Só que agora, esse pessoal estão na cadeia. E quem vai para a cadeia também
é o genocida Bolsonaro, que tem que ser o primeiro a ser condenado. Porque tem um outro porém nisso aí. Se ele não for condenado, aí a população brasileira pode descartar tudo, porque vai comer o pão que o diabo amassou. Porque o Bolsonaro é capaz de tudo. Por isso ele tentou dar o golpe, para implantar a ditadura militar. Só que ele se esqueceu que a ditadura militar nós já tivemos. Nós sabemos como é, porque nós passamos por ela. E nós sentimos na carne o que é a tortura da ditadura militar. Certo? Então, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar o golpe. E tem outra. Nisso tudo aí, tem o áudio da Polícia Militar que mostra, inclusive, a tentativa de assassinato do presidente Lula, que era a ordem do Bolsonaro. O Bolsonaro queria matar o presidente Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Ele queria isso. E a Polícia Federal encontrou uma gravação no qual o agente Vladimir Soares, da própria Polícia Federal, da corporação, cita o já conhecido plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso foi, sabe quando? Logo após a eleição de 2022. E tem outra. Essa revelação faz parte do inquérito que apura toda essa conspiração golpista, que inclusive era para impedir a posse do presidente Lula. E tem outra também. Esses áudios que a Polícia Federal descobriu foi apreendido durante a operação contra-golpe da Polícia Federal, que desvendou, inclusive, a existência de um plano que era para neutralizar as autoridades, inclusive o ministro Alexandre de Moraes e também o presidente Lula, que eles queriam matar, e o Alckmin. E tem outra, segundo as investigações, esses militares especiais do Exército faziam parte daquela tal de Kids Preto. E nessa gravação, que ainda está sobre o sigilo judicial, o ministro, inclusive, afirma que esse pessoal, que quem estava na mira desses atiradores era inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, veja bem que esse genocida que fica chorando pelas redes sociais aí, dizendo que ele é a vítima, que ele é um sanguinário. Porque o cara que planeja matar, inclusive, o presidente da República é um sanguinário. E tem outra, tem que ir para a cadeia. Apesar que tem um monte de gente aí que eu tenho visto nas redes sociais que são contra.
Inclusive aquele pessoal que é de extrema direita e se diz de esquerda. Esses também não querem a prisão do Bolsonaro, não. Sabe o que eles falam? Vão prender o Bolsonaro para o Lula ganhar as eleições. Eles não se tocaram ainda que o Lula ganhou as eleições e o Bolsonaro tinha toda a máquina na mão. E tem outra. Presidente Lula tem uma história. Presidente Lula foi para a cadeia para defender os trabalhadores, coisa que nenhum deles que se coloca de esquerda fez. Os caras só ficam no blá 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 e não vai nem pra rua, entendeu? Não entra numa favela, não faz nem um trabalho de base. Agora falam muito. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui e um tchau.